Tudo bem? Então, tarefa, terceiro ano, para segunda-feira, unidade 4, o roteiro de aula e todos os testes da unidade, que estarão envolvendo a questão da semântica. Então, tudo que nós trabalhamos de semântica, a questão da polissemia, homônimos, parônimos, sinônimos, tá? Os substantivos notáveis, tudo isso vocês vão trabalhar nos testes da unidade 4. Tudo bem? Agora, nós vamos então para a apostila na unidade 5. Então, é aqui que nós vamos começar o conteúdo propriamente dito de hoje. Nessa unidade 5, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções da linguagem. Funções da linguagem. Oi. Tem, deixa eu dar uma olhadinha, tá? Então, olhem aí. Funções da linguagem. Carol, banheiro, por favor. Nessas funções da linguagem, vocês vão observar o seguinte, tá? Todo texto, quando ele é escrito com, pode ir? Ele é escrito com alguma, vamos dizer assim, com alguma intenção. Então, o autor do texto, quando ele produz, quando ele escreve alguma coisa, independente do tipo de texto, pode ser uma crônica, pode ser uma poesia, pode ser a letra de uma música, um artigo de opinião, um anúncio, uma propaganda, uma receita. O autor, ele sempre tem uma intenção. E aí, de acordo com a intenção do texto, nós vamos classificar esses textos com as funções da linguagem. Nós temos 6 funções, tá? Quais são elas? Então, eu vou listar primeiro e aí depois eu vou explicando. Então, nós vamos ter a função referencial, a função conativa, a função fática, poética emotiva e metalinguística. Então, todo texto, ele vai ter uma dessas funções. São 6 funções que nós temos. E essas funções da linguagem, elas estarão sempre relacionadas aos elementos da comunicação. O que seriam esses elementos da comunicação? Todo processo de comunicação, ele vai ter o emissor, que é aquele que vai emitir uma mensagem, o receptor, que é aquele que vai receber a mensagem, ele vai ter a mensagem propriamente dita, o código que vai ser utilizado para transmitir essa mensagem, o canal pelo qual a mensagem será transmitida e o referente, que é o assunto da mensagem. Essas funções, elas estão relacionadas a esses elementos da comunicação. Se vocês tiverem curiosidade, vale a pena vocês pesquisarem, porque a nossa apostila, ela não vai trazer os elementos, a revisão dos elementos, mas vocês podem retomar lá no conteúdo do primeiro ano, ou se vocês procurarem em algum livro, alguma coisa, vocês vão encontrar esses elementos da comunicação. Mas vamos lá, vamos então aqui para as funções, tá? Então, olhem aqui, ó, olhem no quadro, e aí depois vocês vão para a apostila grifar o que for necessário. Então, assim, quando que nós vamos dizer que o texto, ele tem a função emotiva? A função emotiva, ela vai estar presente em todo texto que for escrito
tiver a minha opinião, que tiver as minhas emoções, eles vão possuir a função emotiva. Então, a letra de música, as poesias, os textos argumentativos, como artigo de opinião, por exemplo, todo texto que eu vou expressar a minha opinião, seja ela explícita ou implícita, nós temos a função emotiva. É a mais fácil que eu considero, tá? Depois nós temos a função referencial. A função referencial é a função que vai estar presente nos textos informativos, que são aqueles textos que vão trazer informações. Então, por exemplo, uma notícia, um texto do livro didático, da apostila de vocês, que traga alguma informação sobre um determinado assunto, vai ser um texto com função referencial. A função conativa, ela vai estar presente nas propagandas. A função conativa, ela tem a função de convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, quando você tem, por exemplo, uma propaganda, um anúncio que fala para você, compre esse produto, experimente essa nova marca, use, né, tal coisa. Esses textos que estão tentando convencer o leitor a comprar um produto, a realizar uma ação, a fazer alguma coisa, são os textos chamados de função conativa. Essa função conativa, ela também é conhecida como função apelativa, tá? Vocês podem anotar aí na apostila de vocês, na página 57, se não tiver, tem, na 56, na que vocês têm as duas, conativa ou apelativa. Depois nós temos a função fática. A função fática vai estar presente em todo tipo de texto que tenha a intenção de abrir o canal de comunicação. Então, quando eu chego aqui na sala e falo, bom dia, terceiro ano, e vocês respondem para mim, bom dia, professora, nós estamos mantendo um diálogo para ver se o canal de comunicação está aberto, para ver se vocês estão ouvindo, entendendo e respondendo. Então, esses textos como oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, que são textos que não vão falar sobre nenhum assunto a princípio. Eles vão simplesmente abrir o canal de comunicação. Então, esses tipos de textos, eles têm a função fática, tá? Depois nós temos a função poética. A função poética vai estar presente principalmente nas poesias. Só poesias? Não. Qualquer tipo de texto que use a linguagem conotativa. Ou melhor, eu ia falar conativa, não. Conotativa. Que seria aquela linguagem figurada. Aqueles textos que vão brincar com as palavras, com o significado das palavras. Eu digo a poesia porque a poesia é um tipo de texto que você vai se preocupar em escrever em versos, escrever em estrofes. Então, esse tipo de texto, ele vai ter sempre a função poética. E a última função é a chamada de metalinguística. Essa função metalinguística, eu considero, às vezes, a mais difícil, porque a função metalinguística é aquela função que vai estar presente nos dicionários, tá? Vocês podem anotar aí, se vocês quiserem, dicionários. Por quê? Porque é a função presente naquele texto que vai utilizar a língua para falar da própria língua. Então, quando você pega um dicionário, lá no dicionário você procura, por exemplo, a palavra casa. E aí você encontra o significado da palavra casa. Esse tipo de texto, ele está usando a língua para falar da própria língua. Então, nós temos a função que nós chamamos de metalinguística, tá?
Então, ao todo, terceiro ano, são 6 funções da linguagem. Cada uma das funções vai estar presente num elemento de comunicação. E aí, nós temos os exemplos. Na apostila de vocês podem acompanhar ali, então, pega todo mundo aí a apostila, pode pegar o marca-texto, tá? Página 56. Então, nós temos lá 2 funções. A primeira, emotiva ou expressiva. O destaque é dado ao emissor. Grifem isso daí. Função emotiva, o destaque é no emissor. É aquele que emite. Por isso que eu disse que está centrada no eu, na minha opinião, nas minhas emoções. E aí nós temos algumas características. Depois, função conativa ou apelativa. O destaque é dado ao receptor. Grifem aí, receptor. Por que receptor? É a linguagem da propaganda que vai convencer a outra pessoa a comprar ou a fazer algo. Por isso, o receptor. Depois, na página 57, a função referencial. Grifem lá. O destaque é dado ao referente. Referente é o quê? É o assunto. Na função referencial, nós temos a função dos textos informativos. Então, o destaque é dado ao assunto, às informações sobre determinado assunto. Depois, nós temos a função fática. Grifem lá na primeira linha. O destaque é dado ao canal de comunicação. A fática é aquela utilizada para abrir o canal. Oi, tudo bem? Tudo bem? Metalinguística. Grifem lá. A função metalinguística, o destaque é dado ao código. No caso, o código vai ser aqui a língua portuguesa. Então, é a língua que explica a língua. O dicionário é a língua que fala sobre a própria língua. E a última é a função poética, que o destaque é dado à mensagem. Então, grifem aí na apostila. Mensagem. Por quê? Porque na função poética, o que importa é a mensagem que vai ser transmitida, como que ela vai ser transmitida, se vai ser através de versos, se vai ter rima, se a linguagem vai ser conotativa e assim por diante, tá? E aí do ladinho, ali do lado direito, na página 57, vocês têm intenção comunicativa, que foi o que eu falei no início da aula. Todo autor, ele tem uma intenção comunicativa na hora que ele produz um texto, tá? Ou ele quer informar, ou ele quer convencer, ou ele quer transmitir uma opinião. Ele sempre tem uma intenção quando ele produz o seu texto. Algum problema, pessoal? Deu para dar uma revisada? Esse foi um conteúdo que nós trabalhamos no primeiro ano, mas nós estamos retomando aqui. Então, agora, para fixarmos um pouquinho, vocês vão lá para o roteiro de aula e vão fazer a página 62 e 63, tá? Nessa página 62 e 63, as páginas vão falar dessas funções da linguagem. Então, a apostila traz o balãozinho com cada uma das funções e aí vocês terão que fazer um pequeno resumo de cada uma dessas funções. No que elas estão centradas, quais são as características e assim por diante. Então, essa é a atividade dessa aula de hoje, tá? Voltem na apostila, nas funções. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me questionar, podem me perguntar. E aí, quem for terminando, me avisa para eu poder olhar e aí nós darmos sequência. Tudo bem, Tarsis? Tudo bem, Sara? Então, vamos lá. Mãos à obra.